Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito bem. Olá, Lúcia, Balma, não tinha visto vocês ainda, Angélica. Boa noite a todos. Boa noite a Vamos. todos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que a semana passada nós paramos aqui no item 5 do documento 152. Então, que fala da volta de Betsaída. Antes disso, nós tivemos aquela visão noturna que nós discutimos bastante, do Simão Pedro, dizendo que Jesus controlou o temporal, todo aquele negócio, nós discutimos bastante em cima disso daí. Então, se alguém quiser ainda voltar nesse assunto, nós podemos voltar. Mas, em princípio, vamos seguir a sequência aqui. E precisamos de alguém aqui, um voluntário, para mostrar. Então, Irene, vamos lá. Me nombraste coanfitrión, no sé si era que ibas a nombrar a Lilian. Ups, creo que era nombre equivocado, pero no hay problema. Usted puede quedarse ahí como anfitrión también. Pues, Y le voy a poner a Lilian también. Cuanto más, mejor. Así. Pronto. Tá lá. Então, quem é que vai ler aqui para nós esse documento? Posso ler. Vamos lá, Sussu. Antes de começar, eu queria só parabenizar todos os que foram no encontro. Não consegui assistir a todas as palestras, mas conseguiria ficar espiando de vez em quando, e o que mais me tocou foi o amor e o carinho de todos vocês, uns pelos outros. Parecia um clima muito gostoso. Confesso que tive uma invejinha branca, se isso existe, de vocês. Queria muito estar lá com vocês. Então, vamos lá. Obrigada. De volta a Betsaída. Na quinta-feira pela manhã, antes do dia nascer, eles ancoraram o seu barco quase na margem, perto da casa de Zebedeu, e procuraram dormir até por volta do meio-dia. André foi o primeiro a levantar-se e, indo para uma caminhada à beira do mar, encontrou Jesus, em companhia do menino Marcos, assentado em uma pedra na borda do mar. Não obstante os evangelistas jovens e muitos da multidão haverem procurado por Jesus toda a noite e grande parte do dia seguinte, nas colinas do lado oriental, pouco depois da meia-noite, ele e o menino Marcos haviam começado a caminhar em torno do lago e, atravessando o rio, chegaram de volta em Betsaída. Dos 5.000 que foram miraculosamente alimentados e que, quando seus estômagos estavam cheios e os seus corações vazios, queriam fazer de Jesus um rei, apenas 500 continuaram seguindo. Mas antes que esses últimos recebessem a notícia de que ele estava de volta a Betsaída, Jesus pediu a André para reunir os 12 apóstolos e a todos os outros, incluindo as mulheres, dizendo: eu desejo falar com eles. E quando todos estavam prontos, Jesus disse-lhes: por quanto tempo devo suportar-vos? Será que todos vós sois lentos de compreensão espiritual e deficientes de fé viva? Todos esses meses eu vos ensinei as verdades do reino, e vós ainda estáis dominados por motivos materiais, em vez de fazerdes considerações espirituais. Não lestes nas Escrituras que Moisés exortou os filhos descrentes de Israel, dizendo: não temais, permanecei tranquilos e vede a salvação do Senhor? E o salmista disse: colocai a vossa confiança no Senhor. Sede pacientes,
Aguardai o Senhor e tende boa coragem. Ele irá fortalecer os vossos corações. Deixai a vossa carga nos ombros do Senhor, e Ele vos sustentará. Confiai nele e em todos os momentos, e desabafai os vossos corações com Ele, pois Deus é o vosso refúgio. Aquele que reside no local secreto do Altíssimo morará sob a sombra do Todo-Poderoso. É melhor confiar no Senhor do que colocar a vossa confiança em príncipes humanos. E ainda não conseguistes ver que operar milagres e efetuar prodígios materiais não é o que conquistará as almas para o reino espiritual? Nós alimentamos a multidão, mas isso não levou as pessoas a ficarem famintas pelo pão da vida, nem terem sede das águas da retidão espiritual. Quando a fome ficou satisfeita, não buscaram a entrada no reino do céu, mas quiseram antes proclamar rei ao Filho do Homem, à maneira dos reis desse mundo, apenas para que continuassem a comer o pão sem ter que trabalhar para tanto. E tudo isso, de que muitos de vós participastes mais ou menos, nada faz no sentido de revelar o Pai do céu ou que progrida o seu reino na terra. Não temos inimigos suficientes entre os líderes religiosos da terra, mesmo sem fazer coisas que nos levem a estar alienados também para as próprias leis civis? Eu oro ao Pai com o intuito de que Ele possa ungir os vossos olhos, para que possais ver e abrir os vossos ouvidos, para poderdes ouvir e ganhar finalmente uma fé plena no Evangelho que vos ensinei. E então Jesus anunciou que gostaria de retirar-se por uns poucos dias e descansar com seus apóstolos, antes que eles se aprontassem para ir a Jerusalém para a Páscoa. E proibiu qualquer dos discípulos e a multidão a segui-lo. E desse modo foram de barco para a região de Genezaré, a fim de ter 2 ou 3 dias de descanso e de sono. Jesus estava preparando-se para a grande crise da sua vida na terra, e por isso passou muito tempo em comunhão com o Pai no céu. As novidades da alimentação das 5.000 pessoas e da tentativa de fazer Jesus um rei despertaram uma curiosidade que se espalhou, acirrando o medo dos líderes religiosos e dos governantes civis em toda a Galileia e na Judéia. Conquanto esse grande milagre nada mais tenha feito para promover o evangelho do reino, junto às almas de crentes pouco entusiastas e de mentes materiais, contudo, ele serviu ao propósito de levar à crise final toda aquela propensão para milagres e a ânsia por um rei, alimentadas pela família direta dos apóstolos e discípulos próximos de Jesus. Esse episódio espetacular colocou um fim ao período inicial de ensinamentos, aperfeiçoamento e cura, preparando desse modo o caminho para a inauguração desse último ano e para a proclamação das fases mais elevadas e mais espirituais do novo Evangelho do Reino: a filiação divina, a liberdade espiritual e a salvação eterna. Muito bem. Quem quer fazer considerações sobre esse texto? Eu acho que nesse texto fica bem claro o que Jesus sempre falava, né? De fazer milagres e não levava as pessoas para o reino do céu, né? Apenas alimentava o lado material delas, o lado curioso delas, o lado espetaculoso, mas de verdade não levava, né? Não trazia as pessoas para mais perto dele, não trazia as pessoas para o reino do céu. Então, por isso que ele enfaticamente se recusava a fazer tais milagres, apesar de os apóstolos acharem completamente do oposto, né?
Então, eu acho que foi por isso que ele chama todos os apóstolos para dizer, tá vendo? Não dá certo, vamos fazer de outro jeito, do meu jeito. Eu acho isso. Essa parte do documento, ela retrata bem uma dificuldade que, para mim, é meio cotidiana, dentro dessa fase de procurar ser melhor, desde que eu conheci o livro, porque o livro ele é muito enfático em dizer que, na verdade, para que nós cresçamos, há necessidade de uma certa tribulação. É aquilo, né? À medida que você queira paciência, você vai ter que ser submetido a situações que exijam que você desperte a paciência dentro de você, à medida que você queira coragem, à medida que você queira uma série de atributos, há necessidade de que esses atributos sejam despertados em você. Então, para isso você precisa ser testado, você precisa ser, enfim, você precisa fazer com que esses valores cresçam dentro de você. Então, é preciso que você se questione, é preciso que você tenha dúvida, é preciso que você... A minha dúvida é qual é o limite dessa pressão que se mostra razoável para a pessoa? Até que grau é necessário que eu me aflija com uma determinada situação para buscar dentro de mim uma solução para aquele problema? Em que momento é natural e razoável que eu, por exemplo, haja conforme aqui o mandamento trazido por Jesus? Deixai a vossa carga nos ombros do Senhor, e ele vos sustentará. Confiai nele em todos os momentos. Eu, no meu crescimento, eu tenho muita dificuldade em saber, na verdade, qual é a carga da tribulação que deve permear a minha personalidade para que eu cresça a partir disso. E qual é a régua para que eu diga, não, isso não vai me incomodar, porque, na verdade, essa questão, essa tribulação, eu vou deixar nas mãos do meu pai para que ele resolva. O que há para ser aprendido com essa lição, eu já aprendi. E isso não vai me incomodar, né? Isso não vai me atingir. Eu tenho muita dificuldade, na verdade, em fazer esse balanço. É uma questão que me aflige bastante. Obrigado, Milton. Oi, Lilian. Não, só que aqui a gente entende por que Jesus fez o milagre, né? Porque ele queria mostrar para os apóstolos que não são os milagres que vão levar o povo a seguir Jesus, né? Só isso. Obrigado, Lilian. Então, Milton, eu acho que você colocou uma situação que é comum a todos nós. A gente sempre tem uma dificuldade de entender isso daí, né? Porque falar, não, vou deixar esse problema aqui nas mãos do meu pai, muitas vezes não é assim, né? É uma uma forma de fuga da realidade. Mas, como já foi dito muitas vezes, essas situações que nos colocam à prova, a prova da nossa fé, se realmente a gente tem fé no nosso Pai e sabe o futuro que nos aguarda, o amor que Ele tem por todos nós, ou seja, se realmente a gente tem uma fé profunda, os problemas não vão desaparecer. Mas eu acho que todos nós vamos trabalhar com uma melhor compreensão de que todos esses problemas, sem exceção, eles não podem interferir no nosso destino, o nosso caminhar em direção ao nosso Pai e à eternidade. Então, essa confiança é que assegura uma certa tranquilidade. Mas você tem toda a razão, não é
uma coisa transparente para todos nós. E, claro, a gente sempre questiona qual é o tamanho da nossa fé, mas se a gente realmente tem fé no nosso Pai, e a gente se entrega a Ele como uma criança, sabendo que Ele vai nos conduzir a bom termo, então essas situações temporárias que nós vivenciamos, talvez sejam mais fáceis de serem superadas, não sei. Diga lá, Yara. Boa noite, pessoal. Boa Eu vi noite. vocês na foto, que coisa mais linda, parecia a Santa Ceia Urantiana. Tinha uma mesa assim na frente. Ai, que inveja, que vontade que eu fiquei de estar lá. Bom, hoje eu estou num outro ambiente, estou num outro apartamento, noutra cidade. Meu filho fala mais alto que eu, está numa reunião ali fora, então, se ficar atrapalhando na hora que eu estiver falando aqui, eu dou uma saidinha, vou ali para o elevador para falar o que eu quero falar para vocês. Vocês vão me falando aí, se estiver muito alto. Assim. Eu escutei o trecho do livro, o trecho do texto que estava sendo lido pela Sueli, que dizia que não é fazendo os milagres, né? Que a gente não é recebendo os milagres ou não é fazer um milagre para as pessoas que faz com que elas possam se conectar com o Pai. Que nós possamos nos conectar com Deus. Porque a habilidade primordial que vai desenvolver outras habilidades para nossa evolução é a capacidade de nos conectar. E para isso, a gente tem que ter vida interna. A gente tem que nos habitar internamente, saber disso e vir para esse diálogo interno para processar, para criar espaço com a nossa experiência vivida e sentida, com o que chega para a gente diariamente, em situações difíceis também, exatamente essa possibilidade da gente vir para dentro, através de uma introspecção, é que vai acontecer o processamento, o aprendizado, o valor e o encontro da conexão com a gente, por esse ambiente, essa ambiência interna, e a conexão com o Pai, naquilo que a gente vai significando, naquilo que a gente vai desenvolvendo como fé. A fé não existe fora da gente, a fé existe dentro da gente. Então, fico me lembrando, inclusive, que foi a experiência de ver Jesus morrer tão cruelmente, desumanamente, pregado numa cruz, sem milagre nenhum estar acontecendo, que modificou toda a vida da humanidade e até hoje nós estamos conectados por um aprendizado que não cessa. Cada vez que a gente revisita a imagem, cada vez que a gente revisita a situação, essa situação que também nos remete a trazer para o mundo atual o nosso olhar do que é essa fé acontecendo, as coisas que estão acontecendo em Israel, as imagens que são prazerosamente compartilhadas para que a gente perceba a capacidade de alguns seres humanos, né? Então, assim, é na ausência do milagre, mas na presença de nos habitar internamente, que a gente começa a encontrar os valores e a possibilidade de estar mais em contato com Deus. Porque a gente não tem resposta nenhuma para essas situações. E mesmo assim nós estamos vivos, nós estamos aqui, capazes de nos ver, de sorrir. Isso não é indiferença, isso não é
dizer que nós somos pessoas alienadas, mas dentro da nossa vastidão existe lugar para a gente ter entendimento, discernimento e muita gratidão para processar qualquer coisa que a gente possa processar com essas experiências de estar vivo nesse momento, dentro de nós, aqui neste lugar do planeta, sabendo que dentro de nós existe espaço para a gente viver muitas experiências ao mesmo tempo. Estar num planeta em guerra, que tem guerras, estar num lugar do planeta, eu estou num lugar de praia, descansando, estou aqui recebendo meus familiares, e mesmo assim, consciente da totalidade que existe em mim, da totalidade que existe da vida como um todo no planeta. Então, esse é o milagre. Aprender isso, aprender de nós, com tudo isso que a gente está vivendo, é que pode ser um milagre, porque é isso que muda nossas mentalidades, cria uma sensibilidade com entendimento, com discernimento, e às vezes, no nosso lugar, a gente pode até cooperar, vibrando, pulsando, fazendo esses encontros aqui, que certamente eu vou repetir para vocês sempre. Isso modifica a minha ação de estar viva em todas as minhas relações, em tudo que eu tenho vivido. E olha que eu não sou uma estudante tão estudiosa. É isso, gente. Esse é um milagre. Muito obrigado, Yara. Diga lá, Hélio. A fila está grande aqui hoje. Hélio? Alô, alô. Câmbio. Olá, boa noite, bom vê-los a todos. Boa noite. Boa noite, A Aé. fila está grande, eu aguardo a minha vez, espero falar por último. Não, cara, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, você sabe que eu vejo as coisas um pouquinho diferente da maioria, mas vamos lá. Por favor, o parágrafo 3. Põe na tela, por favor. Sim, estou pondo já, Hélio. Fique tranquilo. Eu Já vai acredito, chegando. para mim, esse tópico 5, que tem apenas 6 versos, está ensinando para mim diferente do que eu vi até agora. Não consegui enxergar nada do que foi dito até agora relacionado ao que nós acabamos de ler, muito embora eu gostei muito de ouvir. Me faz um bem enorme, me conforta o coração. Mas, enfim, vamos lá. O que eu percebi claramente nesse verso 5, nesse tópico 5? E destacando o parágrafo 3. A primeira frase é: por quanto tempo devo suportar-vos? Assim, num primeiro momento, a impressão que eu tenho é que Jesus estava dando uma mijada nos apóstolos. Estava dando uma esculhambada, chamando a atenção e dizendo: pô, pare com isso, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou fazendo aqui. Eu estou gastando saliva. Vocês não estão entendendo nada. E como isso aconteceu logo depois do milagre da multiplicação, provavelmente ele estava puto por conta de algum desdobramento relacionado ao evento. Então, adiantando, e dentro do tópico 5, Jesus estava deixando claro: gente, vocês não estão entendendo nada, fazer milagre não está contribuindo com a obra. Eu, quando lá transformei o vinho em água, já deu confusão. Ainda que não tenha sido um milagre, vocês transformaram aquilo num evento e, em vez de me ajudar, vocês me complicaram. E agora, com esse assunto da multiplicação, eu quero deixar bem claro: parem com isso, não é por aí, o caminho está errado. Então, eu acho que houve aqui uma repreensão, na verdade. Porque Jesus deixou claramente: olha, essa populaça aí não está afim de um reino espiritual, essa população aí está afim das vantagens materiais, eles estão querendo se dar bem, eles querem se dar bem, eles estão
para lá de Bagdá em relação à espiritualidade. Foi a avaliação de Jesus, ele deixou muito claro. Mas provavelmente ele estava puto, em particular, porque está lá no 6. Eu vou ler aqui. Propensão para os milagres e ânsia por um rei alimentadas pela família direta, ênfase para a palavra direta, dos apóstolos e discípulos próximos de Jesus. Ou seja, os familiares dos apóstolos estavam, por assim dizer, dando uma publicidade, dando luz para algo que Jesus reprovava claramente. Então, todo esse tópico 5, para mim, é uma repreensão. Mas eu vou voltar lá para o que eu pedi para pôr na tela. Por quanto tempo devo suportar-vos? O verbo suportar, ele sugere o quê? Tolerância. Pô, mas eu estou sendo tolerante com vocês, pelo amor de Deus. Eu já falei, né? Intimidade, já falei em público. Pô, por quanto tempo eu devo tolerar vocês mijarem fora do pinico? Mas também, na sequência desse mesmo parágrafo, ele dá um outro sentido para a palavra suportar quando ele traz as escrituras. E ali deixa claro que o suportar tem mais a ver com dar suporte, com dar sustentação, com ser um refúgio. Mas aí por que ele diz assim, o tom sou eu que estou colocando, mas eu estou dando a minha interpretação. Por que ele colocou já apontando o dedo para essa turma? Quer dizer, também estou eu inventando aqui. Mas, enfim, todo esse texto, para mim, está dizendo uma coisa. Gente, vocês se preparem, nós vamos para Jerusalém, parem com isso, contenham essa história da multiplicação. Até porque, quem acompanha a Bíblia sabe muito bem que lá em 1 Reis 17, tem um milagre da multiplicação quando Elias foi na casa de uma mulher pobre, num momento difícil dela, num momento difícil de Israel, e pediu que ela pegasse o restinho que ela tinha na despensa para fazer um bolo para ele. Imagine só, a mulher tinha mal para ela e o cara vai lá e pede um bolo. A verdade é que o resultado disso é que aquela farinha de bolo se multiplicou de tal sorte que ela teve abundância. Ou seja, o milagre da multiplicação está lá no Velho Testamento muito antes de Jesus. Não, mas não vou dizer, eu já disse até mais do que queria. Obrigado. Oi, Aélio, muito obrigado. Diga lá, Sussuzinha. Eu queria dizer que eu compartilho com o Milton os sentimentos dele. Muitas vezes eu pensei a mesma coisa. E compartilho também da resposta do Henrique, só queria acrescentar. O documento 196 fala bastante sobre fé. Aliás, ele fala muito sobre fé e sobre a fé viva de Jesus, né? E ele diz que nunca, não só aqui em Urântia, mas em todo Nébadon, houve uma fé tão viva, né? E tão forte, tão esplêndida, e tão inviolável, e tão, sei lá quantos adjetivos a gente queira colocar, como a de Jesus. Que Jesus ensinou, através da vida dele, o que era essa fé, de se colocar absolutamente nas mãos do Pai, né? Ele tinha uma confiança absoluta e plena no Pai. E que isso era construído, em parte, por ele mesmo, e em parte por força do ajustador do pensamento dele. E que ele veio aqui para demonstrar a todos nós, né, o que era essa fé, e para que nós, ao invés de estudarmos a vida de Jesus, o que ele dizia, a gente deveria estudar o que ele fazia e seguir os passos dele. Até tem um trecho que fala assim, vocês não têm que fazer o que Jesus fazia, vocês têm que fazer como Jesus fazia. E como que ele fazia? Como que ele exercitava essa fé? Ele exercitava essa fé com a confiança de uma criança, que uma criança tem num pai. Para todas as crianças menores, os pais são super-heróis, né? Eles sabem tudo, eles veem tudo, eles podem tudo. E Jesus acreditava em Deus sem ser
infantil, ele acreditava em Deus como uma criança confia no seu pai. Tinha certeza que o que quer que fosse acontecer, o pai dele estava sustentando tudo e o pai dele era responsável por tudo e ia conduzir. Aí, voltando para nós, isso foi com Jesus. Então, eu me esforço bastante, todos os dias, para exercitar essa fé de Jesus, essa fé viva de Jesus, para tentar colocar nas mãos dele tudo, sem deixar de fazer a minha parte, claro, eu não fico sentada na cadeira esperando acontecer, Jesus também não fazia isso, ao contrário, Jesus era bastante proativo, também tento ser proativa, também tento fazer a minha parte, mas tento também entregar para Deus tudo que eu falo, no final das contas, honestamente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Em qualquer situação, eu falo assim, o que de pior pode me acontecer? Posso morrer. Tá bom. Se eu morrer, eu sei que eu tenho a vida eterna, né? Vai ser chato? Vai. Quero ver meus netos crescerem, quero curtir meus filhos, quero continuar com meu marido, quero continuar fazendo minhas coisas. Mas se eu morrer, tá bom também. Porque eu sei, eu tenho certeza que eu vou continuar lá do outro lado. A semana retrasada, a gente estava lá no México no encontro internacional. E a gente veio correndo, porque a gente queria participar do encontro nacional aqui, esse último final de semana. E a gente se desdobrou, fez das tripas coração, para conseguir estar aqui e participar. Na terça-feira à noite, meu pai tem um infarto, e é claro, né? Na hora que meu irmão falou, estamos indo para o hospital, eu falei, acabou o encontro, acabou tudo, né? Porque mesmo na melhor das opções, acabou tudo, porque não vai dar para a gente ir. E honestamente falando, eu pensei, tá bom, por algum motivo que eu não sei qual é, Deus sabe, eu não sei, a gente não era para estar lá. E tá bom, Deus sabe o que faz, né? Não sou eu que tenho que julgar isso. Eu confiei em Deus, e quando meu pai estava lá sendo operado, fazendo lá a angioplastia dele, eu pensei a mesma coisa. O que pode acontecer? Pode meu pai morrer. Vai ser chato, vai ser chato pra caramba. Não queria que ele morresse agora. Apesar dele já ter 86 anos, a gente nunca acha que tá na hora de morrer, né? Não queria que ele morresse agora. Mas se for, Deus que sabe. Sabe, entreguei honestamente de coração. Eu já tentei fazer isso outras vezes. Mas dessa vez, honestamente, eu entreguei de verdade. Seja feita a vossa vontade. Eu nem vou pedir para ele ficar, nem vou pedir para ele sarar, não vou pedir nada. Que seja feita a vossa vontade. E graças a Deus, ele fez a angioplastia, colocou 2 stents, passou mais 2 ou 3 dias, ele colocou mais um, que é de uma coronária entupida ainda. E hoje ele saiu do hospital, assim, melhor que eu até. Saltitante, fazendo piada. Então, eu acho que é isso, Milton. Até onde que a gente aguenta? Eu não sei. Mas é como se fosse um exercício físico. Isso que eu pensei. Um dia eu consigo correr 10 minutos na esteira. No outro dia eu consigo 15. No outro dia eu consigo 20. Depois meia hora. Depois 1 hora. E a gente vai se exercitando. A fé eu acho que tem que exercitar. E às vezes a gente não consegue. Às vezes o baque é muito grande, né? A gente fala, oh, Deus aqui forçou a barra agora. Mas vamos lá. Na próxima a gente consegue. Eu acho que é assim. Não tem uma receita de bolo. Cada vez vai ser uma vez diferente, né? Cada situação vai ser uma situação diferente, mas vai ser uma oportunidade de a gente exercitar a nossa fé. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Sussu. Obrigado, Sussuzinha. Então vamos lá, o próximo da fila aqui é a Maria. Vamos lá, Maria. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, é a primeira vez que eu estou entrando no grupo e eu estou muito feliz. E a leitura hoje, assim, foi bem dada por Deus mesmo, porque eu estava num dia bem aflita. E
Deus falou comigo, como vocês estão falando. E me puxou, assim, a imaturidade espiritual até que eu tenho, que falar de Deus é muito simples, é muito fácil, falar que eu creio em Deus, mas quando vem a tribulação, que a gente se vê tentando passar e falar, cadê a tua fé? Cadê eu? E quando Jesus ele fala que tranquilo, amor. E foram 3 pontos assim que foi falado para mim mesmo assim, porque eu até esses dias conversei com o Henrique, eu não sei se ele lembra, eu chamei ele e falei de algumas dúvidas do livro de Urântia, porque eu sou espírita, hoje eu estou na fase espiritualista, mas sou espírita, né? E sou umbandista e eu falei para ele como que funciona a questão da reencarnação, porque eu comecei a ler o livro de Urântia e comecei a ficar meio pirada. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço com esse livro que está há 1 ano aqui dado a mim? Foi dado, então eu tenho que ler, porque parece que ele me convida. Tem hora que eu jogo ele no canto assim, ele fica, me leia, me leia, me leia. Eu falei, tá bom, eu vou ler. Aí agora eu estou lendo ele todos os dias e hoje resolvi, e ele falou comigo, porque assim, eu estou passando por alguns processos espirituais de bem puxados, assim, há 8 meses. E hoje foi um dia muito difícil, e foi um dia que eu não corri para psicóloga, que eu não corri para ninguém. E eu falei assim, eu vou ficar quietinha com Deus, que Deus vai falar comigo. E eu estava indo ler outro livro, que é um livro de bruxaria natural. E foi quando eu falei, quer saber, eu vou entrar no livro de Urântia hoje para ver o que é que eles têm hoje. E eu dei uma lida rapidinho e mostrou para mim da minha infantilidade espiritual. Quando Jesus falou que ele queria abrir os nossos olhos, o meu entendimento é que ele não quer ser seguido a vida inteira. Ele quer que a gente tenha maturidade espiritual, da gente ter a nossa comunhão direta com o Pai. Porque a gente está aqui para ter a comunhão direta com o Pai, com Deus, com o nosso Criador que vive dentro de nós. E como sempre eu falo para mim, falo para outros, mas nesse momento eu vou falar de mim. De sempre a necessidade de ter um Salvador. Por quê? Quando ele falou dessa parte de que alimentou a matéria, mas o coração vazio, e que logo eles queriam colocar Jesus como rei para que não trabalhassem, eu entendo na questão espiritual assim, como a gente tem a necessidade de um pastor que ore por nós, porque aí a gente delega a nossa responsabilidade para o outro. Então a gente está sempre, eu estou sempre com aquela do o Espírito, Jesus Cristo, algum líder, e nunca eu me ver direto com Deus, porque talvez isso vá puxar para mim uma maturidade, uma responsabilidade que eu meio que como criança não quero, eu quero estar sempre sendo talvez cuidada. E dessa questão de realmente a imaturidade espiritual. E foi um momento, assim, para mim foi muito bom hoje por ele falar desse momento, se ver com o Pai, fala direto com o Pai. É isso que Jesus queria. Ele, em nenhum momento, ele quer ser só um intermediador. Ele quer que abra nossos olhos para que a gente entenda. Olha, você não precisa de mim para falar com o Pai, caramba. Você pode falar diretamente com ele. E espera, tem paciência, joga para ele que as coisas certas, mas não seja infantil de fugir à luta. Então, assim, da gente de pedir coragem, força e sabedoria para que eu enxergue, para que meus olhos sejam abertos, para que eu entenda e consiga, como adulta espiritual, enfrentar os meus problemas, sem estar sempre delegando ou esperando que o outro me salve, esperando ser salva pelo outro. Então, assim, gratidão, maravilhoso, e espero estar sempre aqui, porque está realmente sendo uma experiência incrível, o livro de Urântia para mim. Obrigado, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Maria. Você é muito bem-vinda aqui. Para quem está começando a ler agora, você já avançou bastante. Vamos lá. Obrigado. Oi, Eliana, tudo bem? Boa noite. Cada testemunho bonito, né? Muito legal. Na verdade, o meu comentário é mais uma questão histórica. Depois que Jesus faz a multiplicação, né?
para aquelas 5.000 pessoas, aí a gente vê que daquelas 5.000 sobrou apenas 500, né? E aí, mesmo assim, ele querendo sair, vamos dizer assim, no meio da galera, a galera ainda ia seguindo ele. Aí ele chama aquele povo e fala, e dá, como diz o Hélio, aquela esculhambação, né? Só que também, se a gente for voltar naquele tempo, a gente vê que na época de Jesus tinha duas ideias, né? Quando a vinda do Messias. Uma ia ser alguém que ia libertar através da espada e estabelecer um reino material, e outro ia estabelecer um reino espiritual. E aí a gente percebe que eles tinham dificuldade na questão do estabelecimento espiritual, né? E se a gente voltar lá na seção 3, né, no mesmo documento, tem um trecho que ele fala assim: por um longo tempo, havia sido ensinado aos judeus que o Messias, o filho de Davi, quando viesse, faria fluir de novo da terra o leite e o mel, e que o pão da vida seria concedido a eles como o maná do céu, o mesmo que supostamente teria vindo para os seus ancestrais no deserto. E toda essa expectativa agora não havia sido cumprida bem diante dos olhos de todos. Então aí a gente vê que essas duas ideias sobre o estabelecimento material e o estabelecimento do reino espiritual era essa dificuldade que o povo tinha muito. Pensava que o estabelecimento do reino que Jesus estava falando ali no momento era material. E talvez seja isso a dificuldade que os discípulos e o povo tinham no momento. Era isso. Muito legal, Eliana. Muito obrigado. Oi, Lília. Então, a minha é ali onde Jesus diz, né, por quanto tempo devo suportar-vos. Para mim, a palavra suportar é, assim, bastante, não sei, pesada, né, porque quando a gente diz, pelo menos aqui, aqui no Paraná, não sei se para todos, né, no todo o Brasil, mas quando você fala assim, olha, eu não suporto mais isso, né, então não suporto, quer dizer, você está no limite, sabe? Então, a palavra suportar parece pesada, né, nesse contexto. Eu fui ver, então, o original em inglês. O original diz assim, ele usa o bear with. How long shall I bear with you? E esse bear with, eu fui ver no Google, né? Então, ele, em inglês, tem o sentido mais de ter paciência com. Então, por quanto tempo devo ser paciente convosco? Não sei se seria, assim, a tradução mais adequada, né? Do que esse suportar-vos. Se bem que se você coloca todo o texto no Google, ele dá suportar-vos. Mas eu não sei se vai ser trocado esse suportar-vos por ter paciência, né? E aqui, Jesus demonstra também, né, a parte humana dele, porque não é fácil, ele falou tanto sobre o que o reino era espiritual, e os discípulos ali ficavam tentando fazê-lo rei, torná-lo rei, e fazer com que esse reino fosse um reino material, né? Um reino político, ou o que seja. Então, por isso que Jesus estava assim, não no limite, mas sem paciência, né? Eu acho que é um pouco mais leve do que suportar. Obrigado, Lília. Diga lá, Hélio. Pois então, eu não quero insistir nesse ponto. Acho que a Lília foi generosa. A palavra realmente, eu se ouvisse tal coisa, eu não ia me sentir confortável. E na verdade, a coisa ficou pior na sequência. Ele chamou os apóstolos de lentos, falou que eles não tinham deficiência. A sequência dá a ideia de que Jesus estava no veneno, ele estava puto. Ele dispensou os discípulos, dispensou a multidão, queria uma conversa privada, que a gente aprende na administração que o elogio é público e a repreensão é privada. E ali ele estava repreendendo. Mas eu não quero insistir nisso. Por favor, põe no 6, por favor.
Olá, então eu vou pegar o final, que diz assim: novo evangelho do reino. Eu dou destaque para a palavra novo. O próprio evangelho do reino já era uma novidade, e dentro da novidade tinha uma novidade ainda maior. Então, o evangelho do reino, em relação a tudo que era pregado pela religião judaica, já é uma novidade absurda e incomodava demasiado a liderança e o clero judaico. Mas aqui, esse novo me chamou a atenção. Dentro da novidade, um novo. O que é novo? E aí, complementa. A filiação divina. Esse assunto de filiação divina, a gente já foi e voltou, é recorrente. Aqui, muitos defendem filiação potencial, que esse é um assunto lá para frente, não é coisa aqui para durante, enfim. Muito embora eu procurei a palavra potencial, não encontrei em lugar nenhum, é uma interpretação. Mas aqui ele está falando, filiação divina. É só destaque, eu também não vou insistir nisso. Mas aí termina com salvação eterna. Também é um tema recorrente. Por quê? Ele está se referindo ao quê? Que salvação é essa? Salvação da morte? Se salvou da morte, já tem vida eterna, uma redundância, o eterna sobrou na conversa. É apenas um destaque, eu não vou insistir. Grato. Muito obrigado, Hélio. Esse texto realmente é um texto bastante interessante. Mostra o desapontamento de Jesus com a atitude dos seus apóstolos ali naquele momento. Mas eu acho que foi só um desabafo ali, né? A gente fala da filiação divina, da irmandade dos homens e todas essas coisas. A verdade é que até hoje nós temos dificuldade em assimilar a nossa filiação a Deus, nosso Pai Celestial. Muita gente quer ser como Jesus, muita gente quer seguir um líder, o outro, muita gente prega de diferentes maneiras a religião, mas isso acontece por várias razões, né? Todas as revelações que nós tivemos têm como propósito nos ensinar que existe um Pai Celestial, que todos nós somos filhos desse Pai. E que, assim sendo, nós somos todos irmãos. Então, essa revelação foi feita por oportunidade do príncipe planetário, quando veio para cá, depois por Adão e Eva, depois pelo príncipe de Salém, depois por Jesus, e agora, mais uma vez, o livro de Urântia insiste nesse ponto da nossa filiação divina, né? E eu acho que o problema que nós temos com o cristianismo é justamente esse, porque os apóstolos, Paulo, Pedro, acabaram fazendo, né, de todos esses ensinamentos, onde Jesus fala, e até quando vou ter que ter paciência com vocês, os apóstolos converteram a religião de Jesus, que era o reconhecimento da filiação divina e da irmandade dos homens. Por isso que Jesus veio nos ensinar. Só que os apóstolos criaram uma religião sobre Jesus. Então, Jesus passou a ser um ser idolatrado, tem razão de ser, mas os ensinamentos dele se perderam, né? Porque nós acabamos desviando o foco das atenções
em cima desse ponto. Ainda hoje, a gente se pergunta qual é que é o problema da humanidade, né? Por que que a humanidade tem todas essas dificuldades? Eu ultimamente tenho repetido com frequência que o nosso problema é a falta de Deus no nosso coração. Então, a gente pode falar o que quiser de Israel, do Hamas, dos russos, enfim, da Ucrânia. Podemos ficar aqui horas falando de todas as divergências que existem entre os homens. Mas a verdade é uma só. A verdade é que o homem e a mulher, a nossa humanidade, de uma maneira geral, ainda não aprendeu o ensinamento de que Deus é nosso Pai. E quando eu falo aprendeu, eu não estou falando de ler um texto lá e decorar da gente realmente perceber a Deus como nosso Pai, como nosso Criador. E como tal, a pessoa, a personalidade que deve dirigir as nossas vidas por meio da vontade dele. E a nossa vontade tem que ser aquela vontade de fazer a vontade do nosso Pai, né? Que é justamente reconhecer a paternidade dele e reconhecer a irmandade dos homens. A gente pode parar por um minuto só aqui e imaginar o que aconteceria no mundo se todos nós, mortais, de repente conquistássemos a consciência de que Deus é nosso Pai e de que todos nós somos irmãos. Como seria o nosso mundo nesse momento? Às vezes é duro a gente falar isso. A gente vai ver alguns documentos para frente e os reveladores, eles são muito claros em dizer, olha, seguir ao nosso Pai não é uma coisa simples. Muitas pessoas têm preguiça ou não querem fazer isso porque isso demanda um esforço, demanda um comprometimento, demanda uma retidão que a maioria de nós não está disposto a seguir. Porque a gente tem que abrir mão das vantagens que a gente tira aqui e ali, tem que abrir mão da divisão, da segregação da humanidade, dos seres humanos, dos seres que nos cercam. A gente tem dificuldade de dizer, não, essa pessoa aqui não pode ser meu irmão. Mas os reveladores, eles insistem o tempo todo. Deus é nosso Pai. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele repetiu essa ladainha do começo até o final. Ele nunca mudou esse discurso. E, apesar de ele ter feito isso, ele se frustrou quando os apóstolos se deixaram levar por um momento materialista, por um momento político, por um momento de pouca espiritualidade, e aceitaram a ideia, não todos, mas alguns, de que Jesus deveria ser convertido rei ali mesmo, para dirigir a todos os judeus, etc. Então é uma pena que a gente tenha passado por todas essas experiências de 4 revelações anteriores, mais esta de agora, e que a gente ainda não tenha entendido o recado. E esse entender o recado, eu repito, é de sentir verdadeiramente a Deus no nosso coração, como nosso Pai, e de nós nos entregarmos a Ele
não no sentido de transferir a responsabilidade para que ele faça por nós, mas de nós confiarmos que ele está nos conduzindo da sua mão e que ele espera que a gente tome todas as decisões duras que têm que ser tomadas. A gente vai ler nos próximos capítulos, aí mais para o final do livro, o prognóstico feito pelos reveladores é muito complicado. Eles insistem de que o mundo precisa ver a Jesus de novo. Quando a gente fala de ver a Jesus de novo, nós não estamos falando da presença física de Jesus aqui entre nós. Porque está provado aí que a presença física dele entre os apóstolos não foi capaz de fazer com que os apóstolos entendessem exatamente a mensagem dele. Todos eles tinham dúvidas. E às vezes a gente pensa assim, não, se Jesus estivesse aqui do meu lado, ia ser outro papo, né? Eu ia fazer esse negócio aqui acontecer. E, na verdade, não é isso que os reveladores dizem, que o mundo, mais do que nunca, precisa de Jesus. Precisa de Jesus vivendo no coração de cada um de nós, fazendo com que cada um de nós seja capaz de contaminar os nossos irmãos através dos ensinamentos de Jesus, através do nosso exemplo, para despertar neles a luz do nosso Pai. Algumas vezes nós já discutimos sobre a questão do pecado, se o mal existe ou não existe. Não sei quantas vezes nós já falamos disso, né? E também algumas vezes nós falamos que o nosso Pai, ele é luz. A gente vê os reveladores dizendo, quando a gente olha o pano de fundo da humanidade, a gente vê algumas manchas negras sobre o fundo branco. Não é o fundo que é negro com algumas manchas brancas. Na verdade, é exatamente o contrário. Então, isso mostra que o Pai deposita uma grande esperança em todos nós. Mas então, quando a gente fala que Deus é luz e Ele nos criou, a esperança do nosso Pai, a vontade dele, é que a gente seja capaz de refletir essa luz. Que a gente seja capaz de deixar que essa luz nos perpasse e chegue aos nossos irmãos, porque nós não geramos luz nenhuma. Mas, de repente, o que nós estamos projetando são sombras. Então, eu me imagino no meio de uma multidão, a gente pode estabelecer o ambiente que a gente quiser. Pode ser num estádio de futebol, numa casa noturna, num teatro, onde a gente quiser. Todos nós cercados por uma multidão, e uma multidão escura, sombria, que não reflete a luz do Pai. Então, se no meio dessa multidão aparecesse um de nós, iluminando essa multidão com a luz do nosso Pai, e isso é feito através da nossa vivência espiritual em Jesus, toda essa multidão que nunca viu a luz teria oportunidade de ver essa luz. E quem sabe, se sentir atraído por ela. Se você nunca viu a luz, você não tem ideia do que nós estamos falando. Então, eu acho que é muito, muito contundente o que os reveladores nos dizem, que o mundo precisa de nós.
Jesus já fez tudo o que podia fazer. É claro, ele continua fazendo desde a sua soberania. É claro, todos os seres celestiais continuam aqui fazendo um esforço danado. Mas nós é que podemos ser um instrumento de levar Jesus no coração de todos os nossos irmãos. Então, não se enganem, o mundo precisa de nós. Precisa muito. Nós estamos vivendo momentos de grande ansiedade, de grande dificuldade, de desesperação, porque estamos, nós mortais, perdidos em vários sentidos. E a única coisa que a gente precisa fazer é descobrir o nosso Pai. E qualquer um de nós, se tivermos a Jesus e a Deus no nosso coração e na nossa mente, nós vamos ser capazes de contagiar a outras pessoas. É claro, nós não vamos mudar o mundo da noite para o dia. Mas o que a gente não pode fazer é jogar a toalha, desistir. E acho que a paciência de Jesus, que nesse breve momento estava se esgotando, foi mais a frustração de ver a dificuldade que ele tinha de passar essa mensagem para os seus discípulos mais próximos. E se fosse fácil, a gente talvez nem tivesse aqui fazendo essa reunião aqui, a gente ia ter um príncipe planetário atuante, a gente ia ter Adão e Eva, a gente ia ter a religião de Jesus corretamente pregada aos 4 mundos, e a gente teria uma outra noção da vida espiritual. Então, sim, é difícil mesmo a gente seguir a Jesus. Isso implica em muita renúncia, implica em muito trabalho, implica em muito amor, e implica em muito serviço. Serviço e mais serviço a todos os nossos irmãos. A Maria disse uma verdade, ela me procurou esta semana aqui para falar da reencarnação, perguntando o que o livro achava da reencarnação. Eu tive um cuidado danado de explicar para ela, de não chutar o pau da barraca. Eu podia ter sido curto e grosso, respondendo, olha, a reencarnação, segundo o livro de Urântia, não existe. Mas eu não fiz isso. Eu fiz uma historinha lá, dizendo para ela, olha, são pontos de vista diferentes. A gente tem um processo de evolução que não é igual ao da reencarnação, não é igual ao do espiritismo, mas é também um processo evolutivo. Então, assim, não faz mal que você acredite na reencarnação, não tem nada de errado com isso. Todos nós temos o direito de preservar as nossas crenças, aquilo que nós aprendemos e aquilo que a gente sente no nosso coração. Mas também é verdade que todos nós temos a obrigação de buscar a verdade, e a verdade é uma só. A gente pode divergir sobre muitas coisas, mas a verdade única é que Deus é nosso Pai, e nós gostemos ou não, nós somos todos irmãos. Então, esse é o ponto. Eu me alonguei um pouquinho aqui, boa parte dessa fala que eu fiz lá no México, e foi bastante interessante. Acho que muita gente lá se sentiu tocada com a questão da luz. Então, eu convido todo mundo aqui a ser luz, a representar Jesus aqui na Terra, com o nosso amor, nossa dedicação, nossa fé e o nosso serviço. Então, é isso aí. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário?
Sim, Henrique. Sim. Quando eu te ouço, eu fico me remetendo assim ao que a gente ouvindo a leitura do texto, né? Porque às vezes eu abstraio uma palavra do texto, saio um pouco do contexto do texto, mas o que eu percebo é como que essa menção do que vem contido no contexto do texto pode me auxiliar a, quando terminar os estudos, aplicar na minha vida, na minha rotina, dentro do meu coração, como que promove um, um processamento, um espaço interno, né? Para que realmente eu cresça nessa conexão e nessa expansão da consciência de que nós somos filhos do Pai. O que é isso no nosso dia a dia, né? Essa semana eu tive uma experiência, porque eu estou na praia, eu vim com um irmão para encontrar uma irmã, não assim que a gente veio para encontrar ela, mas nós temos apartamentos no mesmo prédio, um apartamento na praia. Minha irmã mora num andar e eu vim para um outro andar, que é o apartamento dos irmãos. E um dos irmãos veio comigo também. E esse meu irmão, ele não admitia mais dizer assim, olha, ele falava, quando ele pensou que estaria no mesmo prédio que a minha irmã, ele falava assim, olha, cessou meu contato com essa nossa irmã enquanto eu estiver vivo. Não há possibilidade. Não quero saber. E eu, claro que eu senti que eu não tinha poder nenhum, né, para fazer com que ele pudesse refletir e mudar. E aí eu comecei a conversar com ele, e na oportunidade da nossa conversa, ele estava muito assim alterado ainda quando eu falava alguma coisa dela, e eu falei para ele, eu te entendo, e eu respeito o fato de que você estando aqui comigo, neste momento, eu não vou convidar a nossa irmã para vir aqui porque você é meu convidado. Mas se a qualquer momento isso mudar, eu gostaria de convidá-la para tomar um café com a gente, sentar aqui sem falar sobre os conflitos que a gente tem, que a gente ainda não resolveu. Ele falou assim, por mim tudo bem, é só você me dizer que eu saio e não estarei presente. Então, remetendo essa situação para o fato de que somos todos irmãos, e aqui eu estou trazendo irmãos no sentido concreto, tá? Familiar, concreto. E eu apenas disse para ele, olha, tá tudo bem, eu não vou nem criar essa situação, até porque eu posso ir ao encontro dela. Então, a minha atitude, a minha vontade de aproximar, ela não vai ser interrompida e eu também posso estar com você no seu tempo de sentir o que você está sentindo. E é fato que, assim, eu só falei com ele assim, mas eu me lembro como vocês já foram irmãos, né? Como vocês tinham um relacionamento amoroso, de amigos. E aí também não insisti na conversa. Um dia chegamos da rua, meu filho caçula resolveu fazer uma peixada e falou comigo, mãe, eu quero convidar a minha tia. Falei, olha, se o seu tio suportar, seu pai, todo mundo, eu concordo, porque eu não tenho nada contra ela vir, até desejo. Mas, como tinha conversado com meu irmão, eu falei, olha, mas a conversa não está dando espaço ainda. Finalizando. Cheguei da rua, depois do passeio na praia com esse meu irmão, meu marido, no dia que meu filho ficou em casa fazendo fechado, passei na casa da minha irmã. E ela falou assim, o nosso irmão não quer me ver, não? Eu falei, nem pintada. Não quer saber de te ver, não. E aí, subi. Quando eu subi, o almoço estava quase pronto,
E meu marido perguntou, onde é que você estava? Eu falei, na casa da minha irmã. Encontrei com ela e contei para o meu irmão. Ela perguntou se você não queria vê-la, eu disse que não. Ele falou para mim, falou assim, para mim está tudo bem. Se você quiser chamar ela para almoçar aqui. E eu chamei. Então, assim, milagres acontecem quando a gente, sem pensar sobre as coisas demais, a gente abre o coração, né? Que é isso que eu fiquei pensando, sabe, Henrique? Como que no dia a dia a gente tem várias oportunidades para estar ressignificando, religando, né, a essa consciência de que somos filhos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, somos filhos, quando você fala, né? Muitos de nós, que não somos aqui nós, né? Nós, irmãos, não estamos nos lembrando disso. Não estamos sentindo, conhecendo essa possibilidade. E aí, no encontro aqui em casa, a partir daí, teve uma semana de muitas conversas e de muito relacionamento. Algo dentro de nós anseia por essa consciência, mas não é por um caminho da gente ficar pensando, é por um caminho de abrir o coração e receber, conceber, permitirmos a experiência. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem sido muito bom ouvir, refletir e pensar e sentir, sobretudo. Como que isso vai refletindo? Como que eu vou aplicando isso? Também me tocou a fala da Sueli com relação ao pai dela, sabe? Então, assim, qual que vai sendo a nossa resposta diante das situações que nos pegam e que nos sacodem por dentro? E que a gente possa aceitar os nãos que a gente dá diante das situações, porque os nãos que a gente consegue falar é um grande sim, é uma forma de botarmos vírgula para dizer que ainda não estamos prontos, mas que podemos continuar aprendendo. Eu fico emocionada, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Yara. Bom, alguém mais quer tecer algum comentário? Continuamos a leitura aqui, então. Ok. Então, vou botar o documento aqui na tela. Eu sei que tem uma meia dúzia de vocês ansioso para ler aí. Então, vamos lá. Nós estamos no item 6. Quem vai ler para a gente? Eu posso ler. Ótimo. Vamos lá, Lênia. Obrigado. Em Genezaré. Enquanto descansava na casa de um rico crente na região de Genezaré, Jesus manteve conversas informais diárias com os 12 todas as tardes. Os embaixadores do reino formavam, então, um grupo sério, sóbrio e moderado de homens desiludidos. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, e como os eventos posteriores revelaram, esses 12 homens não estavam ainda plenamente libertos das noções inatas e há muito acalentadas sobre a vinda de um Messias judeu. Os eventos das semanas precedentes passaram muito rapidamente para que esses pescadores atônitos pudessem compreender toda a sua significação. O tempo se faz necessário para que os homens e as mulheres efetuem mudanças radicais e extensas nos seus conceitos básicos e fundamentais da conduta social, de atitudes filosóficas e de convicções religiosas. Enquanto
Jesus e os 12 estivessem descansando em Genezaré, as multidões dispersaram-se, indo alguns para suas casas e outros a Jerusalém, para a Páscoa. Em menos de um mês, os seguidores de Jesus, entusiastas e abertos, em um número maior do que 50.000 pessoas, apenas na Galileia, minguaram para menos até de 500. Jesus desejava dar aos seus apóstolos uma experiência da volubilidade da aclamação popular, para que não ficassem tentados a contar com essas manifestações de histeria religiosa transitória, depois que ele os deixasse a sós no trabalho do reino. Nesse esforço, todavia, Jesus obteve um êxito apenas parcial. Na segunda noite de permanência em Genezaré, o mestre novamente contou aos apóstolos a parábola do semeador e acrescentou estas palavras: Vós podeis ver, meus filhos, que o apelo aos sentimentos humanos é transitório e totalmente desapontador. O apelo exclusivo ao intelecto do homem é, do mesmo modo, vazio e estéril. Apenas fazendo vosso apelo ao espírito que vive dentro da mente humana é que podereis esperar alcançar um êxito duradouro e realizar aquelas transformações maravilhosas no caráter humano, que são logo mostradas pela colheita abundante de frutos genuínos do Espírito, nas vidas diárias de todos aqueles que estão, assim, libertos da escuridão da dúvida pelo nascimento do Espírito à luz da fé, no reino do céu. Jesus ensinou o apelo às emoções como técnica de prender e de focalizar a atenção intelectual. Ele chamou a mente, assim despertada e vivificada, de o portal da alma, no qual reside aquela natureza espiritual do homem que deve reconhecer a verdade e responder ao apelo espiritual do Evangelho, de modo a proporcionar os resultados permanentes das transformações verdadeiras de caráter. Jesus, assim, empenhou-se no preparo dos apóstolos para o choque iminente, a crise da atitude pública para com ele, que estava para acontecer dentro de uns poucos dias apenas. Ele explicou aos 12 que os chefes religiosos de Jerusalém conspiravam junto com Herodes Antipas para efetivar a destruição deles. Os 12 começaram a entender melhor, embora não totalmente, que Jesus não iria sentar-se no trono de Davi. Eles enxergaram mais plenamente que a verdade espiritual não se faria alcançar por meio de milagres materiais. E começaram a compreender que a alimentação das 5.000 pessoas e o movimento popular para fazer de Jesus um rei haviam sido o ápice da expectativa que o povo tinha de milagres e de prodígios, e o auge da aclamação popular feita a Jesus. Eles discerniam vagamente e previam difusamente a aproximação de tempos pesados, de tempos de pesados crivos espirituais e de adversidades cruéis. Esses 12 homens estavam despertando vagarosamente para a compreensão da natureza real da sua tarefa como embaixadores do reino e começavam a preparar-se para as provas duras e severas do último ano da ministração do Mestre na terra. Antes de deixarem Genezaré, Jesus instruiu a todos a respeito da alimentação miraculosa das 5.000 pessoas, dizendo a eles exatamente por que ele se engajara nessa tarefa extraordinária de poder criativo, assegurando a eles também que ele não consentira
nessa compaixão pela multidão, sem antes se certificar de que estava de acordo com a vontade do Pai. Obrigada. Muito obrigado, Lilian. Alguém pode conduzir aí por um minutinho. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguém quer colocar alguma coisa? Sidney, pode falar. Esse parágrafo explica tudo, né, o que aconteceu, né? Aham. E ele fez, mas ele fez com autorização do pai. E fez por pena, vamos dizer assim, né, da multidão. Fez por amor à multidão. E ele explica que pediu autorização do pai. Então, o que vinha sido aventado até o momento aí, por que fez isso, por que não fez, porque está bem explicadinho aí. Os reveladores explicaram tudo direitinho. E anteriormente ele explica que realmente é a nossa fé que vai mover tudo, né? Quanto cada um de nós é que sabe. Eu mesmo não sei o tamanho da minha fé, né? Acho que nem dá para medir isso. Mas, como o Milton falou lá, não sei até onde. Eu vou aguentar até onde der, né? Até onde eu estiver preparado para isso. Até onde for possível, eu vou. Quando não for mais, o que eu posso fazer? Eu sou humano, né? Eles estavam lá com Jesus, os 12 apóstolos, já há muito tempo, e mesmo assim continuavam achando que iam fazer dele rei, né? Continuavam pensando. Depois de todo ocorrido, ainda tinham dúvidas. Quer dizer, é complicado isso, ainda mais para nós, né? Mas como também o Henrique comentou, eu acho que a maior dificuldade nossa não é nem amar ao pai, querer ser filho do pai, todo mundo quer. Eu não quero é aquele irmãozinho chato lá, que eu não gosto dele. Aquele lá eu não quero. Então não dá, né? Eu tenho que passar por cima disso, dominar o meu orgulho, né? E ser mais humilde, suportar mais as pessoas e ser capaz até de amar o meu inimigo, né? Como ele queria, que eu acho muito mais difícil ainda, mas a gente está tentando, estamos estudando aí, estamos fazendo tudo o possível. Segundo Jesus, o meu possível já é o suficiente. Obrigado, Araçais. Obrigada, Sidney. Muito Obrigado, bom. Sidney. Oi, Leonai. Só destacar mais dois trechos aqui. Tem um que Sim. diz: o tempo se faz necessário para que os homens e as mulheres efetuem mudanças radicais e extensas nos seus conceitos básicos e fundamentais de conduta social e atitudes filosóficas e de convicções religiosas. Serve até como uma resposta aí, né, para Maria, que está chegando agora, para Dona Yara, Dona Sueli, né? Aí o começo já diz que o tempo se faz necessário, né? Acho que o tempo, como diz aí algumas frases, que o tempo é rei, né? O tempo sempre é bom, é a resposta para tudo. E outro trecho que diz que os 12 começaram a entender melhor, embora não totalmente, que Jesus não iria assentar o trono de Davi. Então, aqui só reafirmo o que eu falei logo no começo, que eles tinham uma dificuldade, né, de entender se o reino seria material ou espiritual. E Jesus sempre falava que ia ser espiritual, espiritual. E depois desse, vamos dizer assim, que Jesus acalmou os ânimos, depois daquela multiplicação, que eles começaram a entender que o reino não seria material. Era isso. Muito obrigado, Leonai. Oi, Maria. Oi. Então, essa parte aqui eu acho que mostrou novamente, assim, como a gente ainda é apegado ao material, né? Porque como é difícil a gente entender que a gente é espírito
estamos aqui, mas da questão da nossa vivência espiritual e da questão do despertar, né? Porque ele fala aqui que mesmo os 12 apóstolos convivendo com ele ainda estavam despertando, entendendo que ele não iria mais assentar no trono de Davi. Então, quer dizer, estavam esperando mais uma vez um reino, um rei material. Eles ainda não estavam entendendo que Jesus ele veio para falar do reino dos céus, que quando ele foi lá ser crucificado, que ele falou: "O meu reino não é deste mundo", né? Então, mostra a dificuldade. E uma passagem, assim, eu me lembro, que faz muito tempo que eu não leio a Bíblia, mas que quando Deus liderava lá em Moisés, que Deus liderava através acho que era de uma nuvem, né? Que Deus ia liderando diretamente o povo. Então, assim, o povo tinha um contato direto com Deus e eles não quiseram, eles rejeitaram o próprio Deus para aclamar um rei, que foi o primeiro rei, que eu acho que, se não me engano, foi Saul. Então, quer dizer, eles diretamente com o Pai, eles ainda não conseguiam assimilar o espiritual. Eles ainda tinham necessidade do rei material, de um ser humano imperfeito liderar eles. Então, quando Jesus chegou, depois de milhares de anos, de novo, não, peraí, eu acho que eles vão conseguir entender que eu não tenho que fazer milagres e prodígios, né, materiais, que eles têm que entender que o nosso reino pertence ao Pai, que é espiritual, então nós somos espíritos e tudo. Não, eles continuavam ainda ao apego material, a milagres materiais, ao rei, que aclamar Jesus rei, né? Então, é uma dificuldade, realmente, do ser humano, porque, assim, 2000 anos depois de Jesus, a gente ainda continua. Eu não sei, é isso que eu tô falando, assim, que eu tô no processo agora, e no livro de Urântia, vamos dizer que eu comecei hoje, o despertar por ele, e eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tive um processo aí espiritual muito forte, eu não sei o que o livro explicaria sobre isso, mas me trouxeram pensamentos assim que eu nunca tive e tudo mais, que o Cadê me explica, que eu tô tendo algumas passagens, mas que me veio um despertar de pensamentos de como as pessoas aí, como é difícil, e, então como que a gente ainda tem que ser, como eu acho assim, da questão de vivificar o espírito, é de agradecer a Deus todos os dias, assim, eu trago para mim do despertar, porque o despertar é tão difícil. Então, mesmo que a gente vá a passos pequenos de formiga, mas só por a gente estar despertando todos os dias, né? Só por a gente estar tendo essa visão espiritual, a gente tem que ser muito grato a Deus por isso está sendo dado a nós e por esse despertar, porque quando a gente olha as pessoas no mundo, e não importa a classe social, não importa se elas são milionárias, às vezes você vê pessoas milionárias conversando na televisão e você vê que elas só têm dinheiro, mas que como elas estão longe do pai, e você vê pessoas assim do convívio de drogas, da humanidade hoje em dia, de muitos jovens, como eles estão distante do pai. Então, como a gente ainda é apegado à matéria, como a matéria cega, como a matéria causa ilusão. Então, esse despertar é lento, mas a gente tem que ser, como o irmão falou há pouco tempo aí, a gente é humano, mas tem que ser muito grato a todos os dias e pedir que realmente esse véu, né, que Jesus ele rompeu o véu e que todos os dias ele vai rompendo esse véu, para que os nossos olhos espirituais se abram, assim, né? Porque é aí que a gente vai realmente se encontrar com Deus, e é aí que a gente vai entender a mensagem de Cristo, né? De que é o Espírito, é Deus, é o encontro com o Pai. Gente, eu estou muito emocionada, maravilhoso. Eu não imaginei que hoje seria tão incrível. Gratidão mesmo a todos. Muito obrigado, Maria. Muito bem, diga lá, Roberto. Olá, boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Oi, Yara, boa noite. Eu quero até comentar algo na luz da experiência que a Yara relatou. Você pode colocar
na tela, Henrique, o parágrafo 3 desse Claro. tópico 6 do documento 152. Sim, está lá. Quando Jesus diz que o nosso apelo deve ser ao espírito que vive dentro da mente humana, né? Ele vem dizendo para nós, filhos dele, que os apelos aos sentimentos humanos são transitórios, o apelo exclusivamente ao intelecto do homem é vazio e estéril. Aí ele conclui: apenas fazendo vosso apelo ao espírito que vive dentro da mente humana é que podereis esperar alcançar um êxito duradouro. São tantas as minhas experiências de vida, no meu relacionamento com as pessoas, da minha família, dos meus amigos, são inúmeras, que eu vou, pela razão da minha mente, tentar resolver o problema, ou tentar dizer algo para alguém amado. Eu apelo ao sentimento e nada dá certo. Aí eu lembro que há um eu divino naquela pessoa que eu estou querendo chegar em mim, e me torno humilde, me torno servo da deidade, do ajustador em mim e no outro. Aí tudo acontece. Parece que no nosso supraconsciente, os nossos eus divinos, os ajustadores do pensamento, estão trabalhando intensamente. E quando a nossa mente humana fica nessa posição de humildade e reverência, a divindade em nós e no outro, as coisas se resolvem quase como miraculosas. Eu quero reafirmar isso que Jesus disse e sugerir essa experiência de, nos relacionamentos pessoais, a gente colocar nosso eu humano, quando eu falo eu humano, é mente e corpo, no serviço e no guiamento do eu divino, na gente e nas pessoas com as quais a gente se relaciona. É milagroso o que acontece. Isso que eu queria reforçar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, por esses ensinamentos. Obrigado, Roberto. Muito bem colocado. Ok. Algum outro comentário, pessoal? Bom, acho que ainda temos um tempinho aqui para mais um pedacinho de texto aqui. Ok. Em Jerusalém, está chegando a hora, pessoal. Quem vai nos ajudar aqui com a leitura desse item 7? Eu posso ler. Vamos lá, Milton, então. Em Jerusalém. No domingo, 3 de abril, acompanhado apenas pelos 12 apóstolos, Jesus saiu de Betsaida, encaminhado até Jerusalém. Para evitar as multidões e para atrair tão pouca atenção quanto possível, eles tomaram o caminho de Gerasa e da Filadélfia. Ele os proibiu de fazer qualquer trabalho de pregação pública nessa viagem, nem permitiu a eles ensinar ou pregar enquanto permanecessem em Jerusalém. Chegaram a Betânia, perto de Jerusalém, tarde na noite de quarta, 6 de abril. Nessa noite, alojaram-se na casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas no dia seguinte separaram-se. Jesus, junto com João, permaneceu na casa de um crente chamado Simão, perto da casa de Lázaro, em Betânia. Judas Iscariotes e Simão Zelote ficaram com amigos em Jerusalém, enquanto o restante dos apóstolos permaneceu 2 a 2 em casas diferentes. Jesus entrou em Jerusalém apenas uma vez durante essa Páscoa, e esta se deu durante o grande dia da festa. Muitos dos crentes de Jerusalém foram trazidos por Abner para conhecer Jesus em Betânia.
Durante essa permanência em Jerusalém, os 12 souberam quão amargo estava sendo o sentimento que crescia contra o seu mestre. Eles partiram de Jerusalém, acreditando todos que a crise era iminente. No domingo, 24 de abril, Jesus e os apóstolos deixaram Jerusalém indo para Betsaida pelo caminho das cidades costeiras de Jopa, Cesareia e Ptolemais. Dali foram por Ramá e Corazim até Betsaida, chegando ali na sexta, 29 de abril. Imediatamente, ao chegar em casa, Jesus enviou André a fim de que fosse pedir permissão junto ao dirigente da sinagoga para sua fala no dia seguinte, um sábado, no serviço da tarde. E Jesus bem sabia que aquela seria a última vez que lhe seria permitido pregar na sinagoga de Cafarnaum.